Bom dia a todos. Aqui quem fala é o presbítero José Fernando. A palavra que nós vamos trazer hoje está em Provérbios capítulo 18, versículo 1 de Salomão, que diz assim: busca o seu próprio desejo aquele que se separa. Ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. Amém? Nós podemos pensar, então, como é que eu vou fazer? Eu não vou buscar ter progresso na vida, não vou buscar ter sucesso. Não é isso que Salomão está dizendo. Ele está dizendo que a pessoa que se separa para buscar os seus objetivos, ela está se insurgindo, está se rebelando contra a verdadeira sabedoria. Por quê? Porque uma vez obtendo sucesso, o prestígio, a fama, seja lá o que for, com quem ela vai compartilhar? Meus irmãos, a riqueza, todas essas coisas que eu falei, tudo isso é efêmero e passageiro. O que fica é o relacionamento. Então não adianta você até ter sucesso material, empresarial, acadêmico, seja o sucesso em que área for, e você não tem com quem você possa compartilhar. Aí você só vai olhar para os seus bens e vai compartilhar com quem? Com você mesmo? Com o espelho? Então é isso que nós temos que pensar. Vamos pensar, vamos refletir nisso, né? Se eu chegar a ter sucesso, se eu for casado, eu tenho que ter sucesso ao lado da minha esposa. Se eu tiver uma família, eu tenho que ter sucesso ao lado dos meus pais, dos meus irmãos. Aí o gosto vai ser bem melhor do que individualmente eu me separar e procurar o sucesso. Pense nisso, porque a fome é ilusória e as riquezas passam. Bom dia. Bom dia a todos. Aqui quem fala é o presbítero José Fernando. A palavra que nós vamos trazer hoje está em Provérbios capítulo 18, versículo 1 de Salomão, que diz assim: busca o seu próprio desejo aquele que se separa. Ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. Amém? Nós podemos pensar, então, como é que eu vou fazer? Eu não vou buscar ter progresso na vida, não vou buscar ter sucesso. Não é isso que Salomão está dizendo. Ele está dizendo que a pessoa que se separa para buscar os seus objetivos, ela está se insurgindo, está se rebelando contra a verdadeira sabedoria. Por quê? Porque uma vez obtendo sucesso, o prestígio, a fama, seja lá o que for, com quem ela vai compartilhar? Meus irmãos, a riqueza, todas essas coisas que eu falei, tudo isso é efêmero e passageiro. O que fica é o relacionamento. Então não adianta você até ter sucesso material, empresarial, acadêmico, seja o sucesso em que área for, e você não tem com quem você possa compartilhar. Aí você só vai olhar para os seus bens e vai compartilhar com quem? Com você mesmo? Com o espelho? Então é isso que nós temos que pensar. Vamos pensar, vamos refletir nisso, né? Se eu chegar a ter sucesso, se eu for casado, eu tenho que ter sucesso ao lado da minha esposa. Se eu tiver uma família, eu tenho que ter sucesso ao lado dos meus pais, dos meus irmãos. Aí o gosto vai ser bem melhor do que individualmente eu me separar e procurar o sucesso. Pense nisso, porque a fome é ilusória e as riquezas passam. Bom dia. Bom dia a todos. Aqui quem fala é o presbítero José Fernando. A palavra que nós vamos trazer hoje está em
Provérbios capítulo 18, versículo 1 de Salomão, que diz assim: busca o seu próprio desejo aquele que se separa. Ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. Amém? Nós podemos pensar, então, como é que eu vou fazer? Eu não vou buscar ter progresso na vida, não vou buscar ter sucesso. Não é isso que Salomão está dizendo. Ele está dizendo que a pessoa que se separa para buscar os seus objetivos, ela está se insurgindo, está se rebelando contra a verdadeira sabedoria. Por quê? Porque uma vez obtendo sucesso, o prestígio, a fama, seja lá o que for, com quem ela vai compartilhar? Meus irmãos, a riqueza, todas essas coisas que eu falei, tudo isso é efêmero e passageiro. O que fica é o relacionamento. Então não adianta você até ter sucesso material, empresarial, acadêmico, seja o sucesso em que área for, e você não tem com quem você possa compartilhar. Aí você só vai olhar para os seus bens e vai compartilhar com quem? Com você mesmo? Com o espelho? Então é isso que nós temos que pensar. Vamos pensar, vamos refletir nisso, né? Se eu chegar a ter sucesso, se eu for casado, eu tenho que ter sucesso ao lado da minha esposa. Se eu tiver uma família, eu tenho que ter sucesso ao lado dos meus pais, dos meus irmãos. Aí o gosto vai ser bem melhor do que individualmente eu me separar e procurar o sucesso. Pense nisso, porque a fome é ilusória e as riquezas passam. Bom dia. Bom dia a todos. Aqui quem fala é o presbítero José Fernando. A palavra que nós vamos trazer hoje está em Provérbios capítulo 18, versículo 1 de Salomão, que diz assim: busca o seu próprio desejo aquele que se separa. Ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. Amém? Nós podemos pensar, então, como é que eu vou fazer? Eu não vou buscar ter progresso na vida, não vou buscar ter sucesso. Não é isso que Salomão está dizendo. Ele está dizendo que a pessoa que se separa para buscar os seus objetivos, ela está se insurgindo, está se rebelando contra a verdadeira sabedoria. Por quê? Porque uma vez obtendo sucesso, o prestígio, a fama, seja lá o que for, com quem ela vai compartilhar? Meus irmãos, a riqueza, todas essas coisas que eu falei, tudo isso é efêmero e passageiro. O que fica é o relacionamento. Então não adianta você até ter sucesso material, empresarial, acadêmico, seja o sucesso em que área for, e você não tem com quem você possa compartilhar. Aí você só vai olhar para os seus bens e vai compartilhar com quem? Com você mesmo? Com o espelho? Então é isso que nós temos que pensar. Vamos pensar, vamos refletir nisso, né? Se eu chegar a ter sucesso, se eu for casado, eu tenho que ter sucesso ao lado da minha esposa. Se eu tiver uma família, eu tenho que ter sucesso ao lado dos meus pais, dos meus irmãos. Aí o gosto vai ser bem melhor do que individualmente eu me separar e procurar o sucesso. Pense nisso, porque a fome é ilusória e as riquezas passam. Bom dia. Bom dia a todos. Aqui quem fala é o presbítero José Fernando. A palavra que nós vamos trazer hoje está em Provérbios capítulo 18, versículo 1 de Salomão, que diz assim: busca o seu próprio desejo
àquele que se separa. Ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. Amém? Nós podemos pensar, então, como é que eu vou fazer? Eu não vou buscar ter progresso na vida, não vou buscar ter sucesso. Não é isso que Salomão está dizendo. Ele está dizendo que a pessoa que se separa para buscar os seus objetivos, ela está se insurgindo, está se rebelando contra a verdadeira sabedoria. Por quê? Porque uma vez obtendo sucesso, o prestígio, a fama, seja lá o que for, com quem ela vai compartilhar? Meus irmãos, a riqueza, todas essas coisas que eu falei, tudo isso é efêmero e passageiro. O que fica é o relacionamento. Então não adianta você até ter sucesso material, empresarial, acadêmico, seja o sucesso em que área for, e você não tem com quem você possa compartilhar. Aí você só vai olhar para os seus bens e vai compartilhar com quem? Com você mesmo? Com o espelho? Então é isso que nós temos que pensar. Vamos pensar, vamos refletir nisso, né? Se eu chegar a ter sucesso, se eu for casado, eu tenho que ter sucesso ao lado da minha esposa. Se eu tiver uma família, eu tenho que ter sucesso ao lado dos meus pais, dos meus irmãos. Aí o gosto vai ser bem melhor do que individualmente eu me separar e procurar o sucesso. Pense nisso, porque a fome é ilusória e as riquezas passam. Bom dia. Bom dia a todos. Aqui quem fala é o presbítero José Fernando. A palavra que nós vamos trazer hoje está em Provérbios capítulo 18, versículo 1 de Salomão, que diz assim: busca o seu próprio desejo aquele que se separa. Ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. Amém? Nós podemos pensar, então, como é que eu vou fazer? Eu não vou buscar ter progresso na vida, não vou buscar ter sucesso. Não é isso que Salomão está dizendo. Ele está dizendo que a pessoa que se separa para buscar os seus objetivos, ela está se insurgindo, está se rebelando contra a verdadeira sabedoria. Por quê? Porque uma vez obtendo sucesso, o prestígio, a fama, seja lá o que for, com quem ela vai compartilhar? Meus irmãos, a riqueza, todas essas coisas que eu falei, tudo isso é efêmero e passageiro. O que fica é o relacionamento. Então não adianta você até ter sucesso material, empresarial, acadêmico, seja o sucesso em que área for, e você não tem com quem você possa compartilhar. Aí você só vai olhar para os seus bens e vai compartilhar com quem? Com você mesmo? Com o espelho? Então é isso que nós temos que pensar. Vamos pensar, vamos refletir nisso, né? Se eu chegar a ter sucesso, se eu for casado, eu tenho que ter sucesso ao lado da minha esposa. Se eu tiver uma família, eu tenho que ter sucesso ao lado dos meus pais, dos meus irmãos. Aí o gosto vai ser bem melhor do que individualmente eu me separar e procurar o sucesso. Pense nisso, porque a fome é ilusória e as riquezas passam. Bom dia. Bom dia a todos. Aqui quem fala é o presbítero José Fernando. A palavra que nós vamos trazer hoje está em Provérbios capítulo 18, versículo 1 de Salomão, que diz assim: busca o seu próprio desejo aquele que se separa. Ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. Amém?
Mas podemos pensar, então, como é que eu vou fazer? Eu não vou buscar ter progresso na vida, não vou buscar ter sucesso. Não é isso que Salomão está dizendo. Ele está dizendo que a pessoa que se separa para buscar os seus objetivos, ela está se insurgindo, está se rebelando contra a verdadeira sabedoria. Por quê? Porque uma vez obtendo sucesso, o prestígio, a fama, seja lá o que for, com quem ela vai compartilhar? Meus irmãos, a riqueza, todas essas coisas que eu falei, tudo isso é efêmero e passageiro. O que fica é o relacionamento. Então não adianta você até ter sucesso material, empresarial, acadêmico, seja o sucesso em que área for, e você não tem com quem você possa compartilhar. Aí você só vai olhar para os seus bens e vai compartilhar com quem? Com você mesmo? Com o espelho? Então é isso que nós temos que pensar. Vamos pensar, vamos refletir nisso, né? Se eu chegar a ter sucesso, se eu for casado, eu tenho que ter sucesso ao lado da minha esposa. Se eu tiver uma família, eu tenho que ter sucesso ao lado dos meus pais, dos meus irmãos. Aí o gosto vai ser bem melhor do que individualmente eu me separar e procurar o sucesso. Pense nisso, porque a fome é ilusória e as riquezas passam. Bom dia. Bom dia a todos. Aqui quem fala é o presbítero José Fernando. A palavra que nós vamos trazer hoje está em Provérbios capítulo 18, versículo 1 de Salomão, que diz assim: busca o seu próprio desejo aquele que se separa. Ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. Amém? Mas podemos pensar, então, como é que eu vou fazer? Eu não vou buscar ter progresso na vida, não vou buscar ter sucesso. Não é isso que Salomão está dizendo. Ele está dizendo que a pessoa que se separa para buscar os seus objetivos, ela está se insurgindo, está se rebelando contra a verdadeira sabedoria. Por quê? Porque uma vez obtendo sucesso, o prestígio, a fama, seja lá o que for, com quem ela vai compartilhar? Meus irmãos, a riqueza, todas essas coisas que eu falei, tudo isso é efêmero e passageiro. O que fica é o relacionamento. Então não adianta você até ter sucesso material, empresarial, acadêmico, seja o sucesso em que área for, e você não tem com quem você possa compartilhar. Aí você só vai olhar para os seus bens e vai compartilhar com quem? Com você mesmo? Com o espelho? Então é isso que nós temos que pensar. Vamos pensar, vamos refletir nisso, né? Se eu chegar a ter sucesso, se eu for casado, eu tenho que ter sucesso ao lado da minha esposa. Se eu tiver uma família, eu tenho que ter sucesso ao lado dos meus pais, dos meus irmãos. Aí o gosto vai ser bem melhor do que individualmente eu me separar e procurar o sucesso. Pense nisso, porque a fome é ilusória e as riquezas passam. Bom dia. Bom dia a todos. Aqui quem fala é o presbítero José Fernando. A palavra que nós vamos trazer hoje está em Provérbios capítulo 18, versículo 1 de Salomão, que diz assim: busca o seu próprio desejo aquele que se separa. Ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. Amém? Mas podemos pensar, então, como é que eu vou fazer?
eu não vou buscar ter progresso na vida, não vou buscar ter sucesso. Não é isso que Salomão está dizendo. Ele está dizendo que a pessoa que se separa para buscar os seus objetivos, ela está se insurgindo, está se rebelando contra a verdadeira sabedoria. Por quê? Porque uma vez obtendo sucesso, o prestígio, a fama, seja lá o que for, com quem ela vai compartilhar? Meus irmãos, a riqueza, todas essas coisas que eu falei, tudo isso é efêmero e passageiro. O que fica é o relacionamento. Então não adianta você até ter sucesso material, empresarial, acadêmico, seja o sucesso em que área for, e você não tem com quem você possa compartilhar. Aí você só vai olhar para os seus bens e vai compartilhar com quem? Com você mesmo? Com o espelho? Então é isso que nós temos que pensar. Vamos pensar, vamos refletir nisso, né? Se eu chegar a ter sucesso, se eu for casado, eu tenho que ter sucesso ao lado da minha esposa. Se eu tiver uma família, eu tenho que ter sucesso ao lado dos meus pais, dos meus irmãos. Aí o gosto vai ser bem melhor do que individualmente eu me separar e procurar o sucesso. Pense nisso, porque a fome é ilusória e as riquezas passam. Bom dia. Bom dia a todos. Aqui quem fala é o presbítero José Fernando. A palavra que nós vamos trazer hoje está em Provérbios capítulo 18, versículo 1 de Salomão, que diz assim: busca o seu próprio desejo aquele que se separa. Ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. Amém? Nós podemos pensar, então, como é que eu vou fazer? Eu não vou buscar ter progresso na vida, não vou buscar ter sucesso. Não é isso que Salomão está dizendo. Ele está dizendo que a pessoa que se separa para buscar os seus objetivos, ela está se insurgindo, está se rebelando contra a verdadeira sabedoria. Por quê? Porque uma vez obtendo sucesso, o prestígio, a fama, seja lá o que for, com quem ela vai compartilhar? Meus irmãos, a riqueza, todas essas coisas que eu falei, tudo isso é efêmero e passageiro. O que fica é o relacionamento. Então não adianta você até ter sucesso material, empresarial, acadêmico, seja o sucesso em que área for, e você não tem com quem você possa compartilhar. Aí você só vai olhar para os seus bens e vai compartilhar com quem? Com você mesmo? Com o espelho? Então é isso que nós temos que pensar. Vamos pensar, vamos refletir nisso, né? Se eu chegar a ter sucesso, se eu for casado, eu tenho que ter sucesso ao lado da minha esposa. Se eu tiver uma família, eu tenho que ter sucesso ao lado dos meus pais, dos meus irmãos. Aí o gosto vai ser bem melhor do que individualmente eu me separar e procurar o sucesso. Pense nisso, porque a fome é ilusória e as riquezas passam. Bom dia. Bom dia a todos. Aqui quem fala é o presbítero José Fernando. A palavra que nós vamos trazer hoje está em Provérbios capítulo 18, versículo 1 de Salomão, que diz assim: busca o seu próprio desejo aquele que se separa. Ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. Amém? Nós podemos pensar, então, como é que eu vou fazer? Eu não vou buscar ter progresso na vida, não vou buscar ter sucesso. Não é isso que Salomão está dizendo.
Ele está dizendo que a pessoa que se separa para buscar os seus objetivos, ela está se insurgindo, está se rebelando contra a verdadeira sabedoria. Por quê? Porque uma vez obtendo sucesso, o prestígio, a fama, seja lá o que for, com quem ela vai compartilhar? Meus irmãos, a riqueza, todas essas coisas que eu falei, tudo isso é efêmero e passageiro. O que fica é o relacionamento. Então não adianta você até ter sucesso material, empresarial, acadêmico, seja o sucesso em que área for, e você não tem com quem você possa compartilhar. Aí você só vai olhar para os seus bens e vai compartilhar com quem? Com você mesmo? Com o espelho? Então é isso que nós temos que pensar. Vamos pensar, vamos refletir nisso, né? Se eu chegar a ter sucesso, se eu for casado, eu tenho que ter sucesso ao lado da minha esposa. Se eu tiver uma família, eu tenho que ter sucesso ao lado dos meus pais, dos meus irmãos. Aí o gosto vai ser bem melhor do que individualmente eu me separar e procurar o sucesso. Pense nisso, porque a fome é ilusória e as riquezas passam. Bom dia. Bom dia a todos. Aqui quem fala é o presbítero José Fernando. A palavra que nós vamos trazer hoje está em Provérbios capítulo 18, versículo 1 de Salomão, que diz assim: busca o seu próprio desejo aquele que se separa. Ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. Amém? Nós podemos pensar, então, como é que eu vou fazer? Eu não vou buscar ter progresso na vida, não vou buscar ter sucesso. Não é isso que Salomão está dizendo. Ele está dizendo que a pessoa que se separa para buscar os seus objetivos, ela está se insurgindo, está se rebelando contra a verdadeira sabedoria. Por quê? Porque uma vez obtendo sucesso, o prestígio, a fama, seja lá o que for, com quem ela vai compartilhar? Meus irmãos, a riqueza, todas essas coisas que eu falei, tudo isso é efêmero e passageiro. O que fica é o relacionamento. Então não adianta você até ter sucesso material, empresarial, acadêmico, seja o sucesso em que área for, e você não tem com quem você possa compartilhar. Aí você só vai olhar para os seus bens e vai compartilhar com quem? Com você mesmo? Com o espelho? Então é isso que nós temos que pensar. Vamos pensar, vamos refletir nisso, né? Se eu chegar a ter sucesso, se eu for casado, eu tenho que ter sucesso ao lado da minha esposa. Se eu tiver uma família, eu tenho que ter sucesso ao lado dos meus pais, dos meus irmãos. Aí o gosto vai ser bem melhor do que individualmente eu me separar e procurar o sucesso. Pense nisso, porque a fome é ilusória e as riquezas passam. Bom dia. Bom dia a todos. Aqui quem fala é o presbítero José Fernando. A palavra que nós vamos trazer hoje está em Provérbios capítulo 18, versículo 1 de Salomão, que diz assim: busca o seu próprio desejo aquele que se separa. Ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. Amém? Nós podemos pensar, então, como é que eu vou fazer? Eu não vou buscar ter progresso na vida, não vou buscar ter sucesso. Não é isso que Salomão está dizendo. Ele está dizendo que a pessoa que se separa para buscar os seus objetivos, ela está
se insurgindo, está se rebelando contra a verdadeira sabedoria. Por quê? Porque uma vez obtendo o sucesso, o prestígio, a fama, seja lá o que for, com quem ela vai compartilhar? Meus irmãos, a riqueza, todas essas coisas que eu falei, tudo isso é efêmero e passageiro. O que fica é o relacionamento. Então não adianta você até ter sucesso material, empresarial, acadêmico, seja o sucesso em que área for, e você não tem com quem você possa compartilhar. Aí você só vai olhar para os seus bens e vai compartilhar com quem? Com você mesmo? Com o espelho? Então é isso que nós temos que pensar. Vamos pensar, vamos refletir nisso, né? Se eu chegar a ter sucesso, se eu for casado, eu tenho que ter sucesso ao lado da minha esposa. Se eu tiver uma família, eu tenho que ter sucesso ao lado dos meus pais, dos meus irmãos. Aí o gosto vai ser bem melhor do que individualmente eu me separar e procurar o sucesso. Pense nisso, porque a fome é ilusória e as riquezas passam. Bom dia. Bom dia a todos. Aqui quem fala é o presbítero José Fernando. A palavra que nós vamos trazer hoje está em Provérbios capítulo 18, versículo 1 de Salomão, que diz assim: busca o seu próprio desejo aquele que se separa. Ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. Amém? Nós podemos pensar, então, como é que eu vou fazer? Eu não vou buscar ter progresso na vida, não vou buscar ter sucesso. Não é isso que Salomão está dizendo. Ele está dizendo que a pessoa que se separa para buscar os seus objetivos, ela está se insurgindo, está se rebelando contra a verdadeira sabedoria. Por quê? Porque uma vez obtendo o sucesso, o prestígio, a fama, seja lá o que for, com quem ela vai compartilhar? Meus irmãos, a riqueza, todas essas coisas que eu falei, tudo isso é efêmero e passageiro. O que fica é o relacionamento. Então não adianta você até ter sucesso material, empresarial, acadêmico, seja o sucesso em que área for, e você não tem com quem você possa compartilhar. Aí você só vai olhar para os seus bens e vai compartilhar com quem? Com você mesmo? Com o espelho? Então é isso que nós temos que pensar. Vamos pensar, vamos refletir nisso, né? Se eu chegar a ter sucesso, se eu for casado, eu tenho que ter sucesso ao lado da minha esposa. Se eu tiver uma família, eu tenho que ter sucesso ao lado dos meus pais, dos meus irmãos. Aí o gosto vai ser bem melhor do que individualmente eu me separar e procurar o sucesso. Pense nisso, porque a fome é ilusória e as riquezas passam. Bom dia. Bom dia a todos. Aqui quem fala é o presbítero José Fernando. A palavra que nós vamos trazer hoje está em Provérbios capítulo 18, versículo 1 de Salomão, que diz assim: busca o seu próprio desejo aquele que se separa. Ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. Amém? Nós podemos pensar, então, como é que eu vou fazer? Eu não vou buscar ter progresso na vida, não vou buscar ter sucesso. Não é isso que Salomão está dizendo. Ele está dizendo que a pessoa que se separa para buscar os seus objetivos, ela está se insurgindo, está se rebelando contra a verdadeira sabedoria. Por quê? Porque uma vez obtendo sucesso,
o prestígio, a fama, seja lá o que for, com quem ela vai compartilhar. Meus irmãos, a riqueza, todas essas coisas que eu falei, tudo isso é efêmero e passageiro. O que fica é o relacionamento. Então não adianta você até ter sucesso material, empresarial, acadêmico, seja o sucesso em que área for, e você não tem com quem você possa compartilhar. Aí você só vai olhar para os seus bens e vai compartilhar com quem? Com você mesmo? Com o espelho? Então é isso que nós temos que pensar. Vamos pensar, vamos refletir nisso, né? Se eu chegar a ter sucesso, se eu for casado, eu tenho que ter sucesso ao lado da minha esposa. Se eu tiver uma família, eu tenho que ter sucesso ao lado dos meus pais, dos meus irmãos. Aí o gosto vai ser bem melhor do que individualmente eu me separar e procurar o sucesso. Pense nisso, porque a fome é ilusória e as riquezas passam. Bom dia. Bom dia a todos. Aqui quem fala é o presbítero José Fernando. A palavra que nós vamos trazer hoje está em Provérbios capítulo 18, versículo 1 de Salomão, que diz assim: busca o seu próprio desejo aquele que se separa. Ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. Amém? Mas podemos pensar, então, como é que eu vou fazer? Eu não vou buscar ter progresso na vida, não vou buscar ter sucesso. Não é isso que Salomão está dizendo. Ele está dizendo que a pessoa que se separa para buscar os seus objetivos, ela está se insurgindo, está se rebelando contra a verdadeira sabedoria. Por quê? Porque uma vez obtendo sucesso, o prestígio, a fama, seja lá o que for, com quem ela vai compartilhar? Meus irmãos, a riqueza, todas essas coisas que eu falei, tudo isso é efêmero e passageiro. O que fica é o relacionamento. Então não adianta você até ter sucesso material, empresarial, acadêmico, seja o sucesso em que área for, e você não tem com quem você possa compartilhar. Aí você só vai olhar para os seus bens e vai compartilhar com quem? Com você mesmo? Com o espelho? Então é isso que nós temos que pensar. Vamos pensar, vamos refletir nisso, né? Se eu chegar a ter sucesso, se eu for casado, eu tenho que ter sucesso ao lado da minha esposa. Se eu tiver uma família, eu tenho que ter sucesso ao lado dos meus pais, dos meus irmãos. Aí o gosto vai ser bem melhor do que individualmente eu me separar e procurar o sucesso. Pense nisso, porque a fome é ilusória e as riquezas passam. Bom dia. Bom dia a todos. Aqui quem fala é o presbítero José Fernando. A palavra que nós vamos trazer hoje está em Provérbios capítulo 18, versículo 1 de Salomão, que diz assim: busca o seu próprio desejo aquele que se separa. Ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. Amém? Mas podemos pensar, então, como é que eu vou fazer? Eu não vou buscar ter progresso na vida, não vou buscar ter sucesso. Não é isso que Salomão está dizendo. Ele está dizendo que a pessoa que se separa para buscar os seus objetivos, ela está se insurgindo, está se rebelando contra a verdadeira sabedoria. Por quê? Porque uma vez obtendo sucesso, o prestígio, a fama, seja lá o que for, com quem ela vai compartilhar?
Meus irmãos, a riqueza, todas essas coisas que eu falei, tudo isso é efêmero e passageiro. O que fica é o relacionamento. Então não adianta você até ter sucesso material, empresarial, acadêmico, seja o sucesso em que área for, e você não tem com quem você possa compartilhar. Aí você só vai olhar para os seus bens e vai compartilhar com quem? Com você mesmo? Com o espelho? Então é isso que nós temos que pensar. Vamos pensar, vamos refletir nisso, né? Se eu chegar a ter sucesso, se eu for casado, eu tenho que ter sucesso ao lado da minha esposa. Se eu tiver uma família, eu tenho que ter sucesso ao lado dos meus pais, dos meus irmãos. Aí o gosto vai ser bem melhor do que individualmente eu me separar e procurar o sucesso. Pense nisso, porque a fome é ilusória e as riquezas passam. Bom dia. Bom dia a todos. Aqui quem fala é o presbítero José Fernando. A palavra que nós vamos trazer hoje está em Provérbios capítulo 18, versículo 1 de Salomão, que diz assim: busca o seu próprio desejo aquele que se separa. Ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. Amém? Nós podemos pensar, então, como é que eu vou fazer? Eu não vou buscar ter progresso na vida, não vou buscar ter sucesso. Não é isso que Salomão está dizendo. Ele está dizendo que a pessoa que se separa para buscar os seus objetivos, ela está se insurgindo, está se rebelando contra a verdadeira sabedoria. Por quê? Porque uma vez obtendo sucesso, o prestígio, a fama, seja lá o que for, com quem ela vai compartilhar? Meus irmãos, a riqueza, todas essas coisas que eu falei, tudo isso é efêmero e passageiro. O que fica é o relacionamento. Então não adianta você até ter sucesso material, empresarial, acadêmico, seja o sucesso em que área for, e você não tem com quem você possa compartilhar. Aí você só vai olhar para os seus bens e vai compartilhar com quem? Com você mesmo? Com o espelho? Então é isso que nós temos que pensar. Vamos pensar, vamos refletir nisso, né? Se eu chegar a ter sucesso, se eu for casado, eu tenho que ter sucesso ao lado da minha esposa. Se eu tiver uma família, eu tenho que ter sucesso ao lado dos meus pais, dos meus irmãos. Aí o gosto vai ser bem melhor do que individualmente eu me separar e procurar o sucesso. Pense nisso, porque a fome é ilusória e as riquezas passam. Bom dia. Bom dia a todos. Aqui quem fala é o presbítero José Fernando. A palavra que nós vamos trazer hoje está em Provérbios capítulo 18, versículo 1 de Salomão, que diz assim: busca o seu próprio desejo aquele que se separa. Ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. Amém? Nós podemos pensar, então, como é que eu vou fazer? Eu não vou buscar ter progresso na vida, não vou buscar ter sucesso. Não é isso que Salomão está dizendo. Ele está dizendo que a pessoa que se separa para buscar os seus objetivos, ela está se insurgindo, está se rebelando contra a verdadeira sabedoria. Por quê? Porque uma vez obtendo sucesso, o prestígio, a fama, seja lá o que for, com quem ela vai compartilhar? Meus irmãos, a riqueza, todas essas coisas que eu falei,
tudo isso é efêmero e passageiro. O que fica é o relacionamento. Então não adianta você até ter sucesso material, empresarial, acadêmico, seja o sucesso em que área for, e você não tem com quem você possa compartilhar. Aí você só vai olhar para os seus bens e vai compartilhar com quem? Com você mesmo? Com o espelho? Então é isso que nós temos que pensar. Vamos pensar, vamos refletir nisso, né? Se eu chegar a ter sucesso, se eu for casado, eu tenho que ter sucesso ao lado da minha esposa. Se eu tiver uma família, eu tenho que ter sucesso ao lado dos meus pais, dos meus irmãos. Aí o gosto vai ser bem melhor do que individualmente eu me separar e procurar o sucesso. Pense nisso, porque a fome é ilusória e as riquezas passam. Bom dia. Bom dia a todos. Aqui quem fala é o presbítero José Fernando. A palavra que nós vamos trazer hoje está em Provérbios capítulo 18, versículo 1 de Salomão, que diz assim: busca o seu próprio desejo aquele que se separa. Ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. Amém? Nós podemos pensar, então, como é que eu vou fazer? Eu não vou buscar ter progresso na vida, não vou buscar ter sucesso. Não é isso que Salomão está dizendo. Ele está dizendo que a pessoa que se separa para buscar os seus objetivos, ela está se insurgindo, está se rebelando contra a verdadeira sabedoria. Por quê? Porque uma vez obtendo o sucesso, o prestígio, a fama, seja lá o que for, com quem ela vai compartilhar? Meus irmãos, a riqueza, todas essas coisas que eu falei, tudo isso é efêmero e passageiro. O que fica é o relacionamento. Então não adianta você até ter sucesso material, empresarial, acadêmico, seja o sucesso em que área for, e você não tem com quem você possa compartilhar. Aí você só vai olhar para os seus bens e vai compartilhar com quem? Com você mesmo? Com o espelho? Então é isso que nós temos que pensar. Vamos pensar, vamos refletir nisso, né? Se eu chegar a ter sucesso, se eu for casado, eu tenho que ter sucesso ao lado da minha esposa. Se eu tiver uma família, eu tenho que ter sucesso ao lado dos meus pais, dos meus irmãos. Aí o gosto vai ser bem melhor do que individualmente eu me separar e procurar o sucesso. Pense nisso, porque a fome é ilusória e as riquezas passam. Bom dia. Bom dia a todos. Aqui quem fala é o presbítero José Fernando. A palavra que nós vamos trazer hoje está em Provérbios capítulo 18, versículo 1 de Salomão, que diz assim: busca o seu próprio desejo aquele que se separa. Ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. Amém? Nós podemos pensar, então, como é que eu vou fazer? Eu não vou buscar ter progresso na vida, não vou buscar ter sucesso. Não é isso que Salomão está dizendo. Ele está dizendo que a pessoa que se separa para buscar os seus objetivos, ela está se insurgindo, está se rebelando contra a verdadeira sabedoria. Por quê? Porque uma vez obtendo o sucesso, o prestígio, a fama, seja lá o que for, com quem ela vai compartilhar? Meus irmãos, a riqueza, todas essas coisas que eu falei, tudo isso é efêmero e passageiro. O que fica é o relacionamento.
Então não adianta você até ter sucesso material, empresarial, acadêmico, seja o sucesso em que área for, e você não tem com quem você possa compartilhar. Aí você só vai olhar para os seus bens e vai compartilhar com quem? Com você mesmo? Com o espelho? Então é isso que nós temos que pensar. Vamos pensar, vamos refletir nisso, né? Se eu chegar a ter sucesso, se eu for casado, eu tenho que ter sucesso ao lado da minha esposa. Se eu tiver uma família, eu tenho que ter sucesso ao lado dos meus pais, dos meus irmãos. Aí o gosto vai ser bem melhor do que individualmente eu me separar e procurar o sucesso. Pense nisso, porque a fome é ilusória e as riquezas passam. Bom dia. Bom dia a todos. Aqui quem fala é o presbítero José Fernando. A palavra que nós vamos trazer hoje está em Provérbios capítulo 18, versículo 1 de Salomão, que diz assim: busca o seu próprio desejo aquele que se separa. Ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. Amém? Nós podemos pensar, então, como é que eu vou fazer? Eu não vou buscar ter progresso na vida, não vou buscar ter sucesso. Não é isso que Salomão está dizendo. Ele está dizendo que a pessoa que se separa para buscar os seus objetivos, ela está se insurgindo, está se rebelando contra a verdadeira sabedoria. Por quê? Porque uma vez obtendo o sucesso, o prestígio, a fama, seja lá o que for, com quem ela vai compartilhar? Meus irmãos, a riqueza, todas essas coisas que eu falei, tudo isso é efêmero e passageiro. O que fica é o relacionamento. Então não adianta você até ter sucesso material, empresarial, acadêmico, seja o sucesso em que área for, e você não tem com quem você possa compartilhar. Aí você só vai olhar para os seus bens e vai compartilhar com quem? Com você mesmo? Com o espelho? Então é isso que nós temos que pensar. Vamos pensar, vamos refletir nisso, né? Se eu chegar a ter sucesso, se eu for casado, eu tenho que ter sucesso ao lado da minha esposa. Se eu tiver uma família, eu tenho que ter sucesso ao lado dos meus pais, dos meus irmãos. Aí o gosto vai ser bem melhor do que individualmente eu me separar e procurar o sucesso. Pense nisso, porque a fome é ilusória e as riquezas passam. Bom dia. Bom dia a todos. Aqui quem fala é o presbítero José Fernando. A palavra que nós vamos trazer hoje está em Provérbios capítulo 18, versículo 1 de Salomão, que diz assim: busca o seu próprio desejo aquele que se separa. Ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. Amém? Nós podemos pensar, então, como é que eu vou fazer? Eu não vou buscar ter progresso na vida, não vou buscar ter sucesso. Não é isso que Salomão está dizendo. Ele está dizendo que a pessoa que se separa para buscar os seus objetivos, ela está se insurgindo, está se rebelando contra a verdadeira sabedoria. Por quê? Porque uma vez obtendo o sucesso, o prestígio, a fama, seja lá o que for, com quem ela vai compartilhar? Meus irmãos, a riqueza, todas essas coisas que eu falei, tudo isso é efêmero e passageiro. O que fica é o relacionamento. Então não adianta você até ter sucesso material, empresarial, acadêmico, seja o sucesso em que área for,
e você não tem com quem você possa compartilhar. Aí você só vai olhar para os seus bens e vai compartilhar com quem? Com você mesmo? Com o espelho? Então é isso que nós temos que pensar. Vamos pensar, vamos refletir nisso, né? Se eu chegar a ter sucesso, se eu for casado, eu tenho que ter sucesso ao lado da minha esposa. Se eu tiver uma família, eu tenho que ter sucesso ao lado dos meus pais, dos meus irmãos. Aí o gosto vai ser bem melhor do que individualmente eu me separar e procurar o sucesso. Pense nisso, porque a fome é ilusória e as riquezas passam. Bom dia. Bom dia a todos. Aqui quem fala é o presbítero José Fernando. A palavra que nós vamos trazer hoje está em Provérbios capítulo 18, versículo 1 de Salomão, que diz assim: busca o seu próprio desejo aquele que se separa. Ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. Amém? Nós podemos pensar, então, como é que eu vou fazer? Eu não vou buscar ter progresso na vida, não vou buscar ter sucesso. Não é isso que Salomão está dizendo. Ele está dizendo que a pessoa que se separa para buscar os seus objetivos, ela está se insurgindo, está se rebelando contra a verdadeira sabedoria. Por quê? Porque uma vez obtendo sucesso, o prestígio, a fama, seja lá o que for, com quem ela vai compartilhar? Meus irmãos, a riqueza, todas essas coisas que eu falei, tudo isso é efêmero e passageiro. O que fica é o relacionamento. Então não adianta você até ter sucesso material, empresarial, acadêmico, seja o sucesso em que área for, e você não tem com quem você possa compartilhar. Aí você só vai olhar para os seus bens e vai compartilhar com quem? Com você mesmo? Com o espelho? Então é isso que nós temos que pensar. Vamos pensar, vamos refletir nisso, né? Se eu chegar a ter sucesso, se eu for casado, eu tenho que ter sucesso ao lado da minha esposa. Se eu tiver uma família, eu tenho que ter sucesso ao lado dos meus pais, dos meus irmãos. Aí o gosto vai ser bem melhor do que individualmente eu me separar e procurar o sucesso. Pense nisso, porque a fome é ilusória e as riquezas passam. Bom dia. Bom dia a todos. Aqui quem fala é o presbítero José Fernando. A palavra que nós vamos trazer hoje está em Provérbios capítulo 18, versículo 1 de Salomão, que diz assim: busca o seu próprio desejo aquele que se separa. Ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. Amém? Nós podemos pensar, então, como é que eu vou fazer? Eu não vou buscar ter progresso na vida, não vou buscar ter sucesso. Não é isso que Salomão está dizendo. Ele está dizendo que a pessoa que se separa para buscar os seus objetivos, ela está se insurgindo, está se rebelando contra a verdadeira sabedoria. Por quê? Porque uma vez obtendo sucesso, o prestígio, a fama, seja lá o que for, com quem ela vai compartilhar? Meus irmãos, a riqueza, todas essas coisas que eu falei, tudo isso é efêmero e passageiro. O que fica é o relacionamento. Então não adianta você até ter sucesso material, empresarial, acadêmico, seja o sucesso em que área for, e você não tem com quem você possa compartilhar. Aí você só vai olhar para os seus bens
e vai compartilhar com quem? Com você mesmo? Com o espelho? Então é isso que nós temos que pensar. Vamos pensar, vamos refletir nisso, né? Se eu chegar a ter sucesso, se eu for casado, eu tenho que ter sucesso ao lado da minha esposa. Se eu tiver uma família, eu tenho que ter sucesso ao lado dos meus pais, dos meus irmãos. Aí o gosto vai ser bem menor do que individualmente eu me separar e procurar o sucesso. Pense nisso, porque a fome é ilusória e as riquezas passam. Bom dia. Bom dia a todos. Aqui quem fala é o presbítero José Fernando. A palavra que nós vamos trazer hoje está em Provérbios capítulo 18, versículo 1 de Salomão, que diz assim: busca o seu próprio desejo aquele que se separa. Ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. Amém? Nós podemos pensar, então, como é que eu vou fazer? Eu não vou buscar ter progresso na vida, não vou buscar ter sucesso. Não é isso que Salomão está dizendo. Ele está dizendo que a pessoa que se separa para buscar os seus objetivos, ela está se insurgindo, está se rebelando contra a verdadeira sabedoria. Por quê? Porque uma vez obtendo sucesso, o prestígio, a fama, seja lá o que for, com quem ela vai compartilhar? Meus irmãos, a riqueza, todas essas coisas que eu falei, tudo isso é efêmero e passageiro. O que fica é o relacionamento. Então não adianta você até ter sucesso material, empresarial, acadêmico, seja o sucesso em que área for, e você não tem com quem você possa compartilhar. Aí você só vai olhar para os seus bens e vai compartilhar com quem? Com você mesmo? Com o espelho? Então é isso que nós temos que pensar. Vamos pensar, vamos refletir nisso, né? Se eu chegar a ter sucesso, se eu for casado, eu tenho que ter sucesso ao lado da minha esposa. Se eu tiver uma família, eu tenho que ter sucesso ao lado dos meus pais, dos meus irmãos. Aí o gosto vai ser bem menor do que individualmente eu me separar e procurar o sucesso. Pense nisso, porque a fome é ilusória e as riquezas passam. Bom dia. Bom dia a todos. Aqui quem fala é o presbítero José Fernando. A palavra que nós vamos trazer hoje está em Provérbios capítulo 18, versículo 1 de Salomão, que diz assim: busca o seu próprio desejo aquele que se separa. Ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. Amém? Nós podemos pensar, então, como é que eu vou fazer? Eu não vou buscar ter progresso na vida, não vou buscar ter sucesso. Não é isso que Salomão está dizendo. Ele está dizendo que a pessoa que se separa para buscar os seus objetivos, ela está se insurgindo, está se rebelando contra a verdadeira sabedoria. Por quê? Porque uma vez obtendo sucesso, o prestígio, a fama, seja lá o que for, com quem ela vai compartilhar? Meus irmãos, a riqueza, todas essas coisas que eu falei, tudo isso é efêmero e passageiro. O que fica é o relacionamento. Então não adianta você até ter sucesso material, empresarial, acadêmico, seja o sucesso em que área for, e você não tem com quem você possa compartilhar. Aí você só vai olhar para os seus bens e vai compartilhar com quem? Com você mesmo? Com o espelho? Então é isso que nós temos que pensar.
Vamos pensar, vamos refletir nisso, né? Se eu chegar a ter sucesso, se eu for casado, eu tenho que ter sucesso ao lado da minha esposa. Se eu tiver uma família, eu tenho que ter sucesso ao lado dos meus pais, dos meus irmãos. Aí o gosto vai ser bem melhor do que individualmente eu me separar e procurar o sucesso. Pense nisso, porque a fome é ilusória e as riquezas passam. Bom dia. Bom dia a todos. Aqui quem fala é o presbítero José Fernando. A palavra que nós vamos trazer hoje está em Provérbios capítulo 18, versículo 1 de Salomão, que diz assim: busca o seu próprio desejo aquele que se separa. Ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. Amém? Nós podemos pensar, então, como é que eu vou fazer? Eu não vou buscar ter progresso na vida, não vou buscar ter sucesso. Não é isso que Salomão está dizendo. Ele está dizendo que a pessoa que se separa para buscar os seus objetivos, ela está se insurgindo, está se rebelando contra a verdadeira sabedoria. Por quê? Porque uma vez obtendo sucesso, o prestígio, a fama, seja lá o que for, com quem ela vai compartilhar? Meus irmãos, a riqueza, todas essas coisas que eu falei, tudo isso é efêmero e passageiro. O que fica é o relacionamento. Então não adianta você até ter sucesso material, empresarial, acadêmico, seja o sucesso em que área for, e você não tem com quem você possa compartilhar. Aí você só vai olhar para os seus bens e vai compartilhar com quem? Com você mesmo? Com o espelho? Então é isso que nós temos que pensar. Vamos pensar, vamos refletir nisso, né? Se eu chegar a ter sucesso, se eu for casado, eu tenho que ter sucesso ao lado da minha esposa. Se eu tiver uma família, eu tenho que ter sucesso ao lado dos meus pais, dos meus irmãos. Aí o gosto vai ser bem melhor do que individualmente eu me separar e procurar o sucesso. Pense nisso, porque a fome é ilusória e as riquezas passam. Bom dia. Bom dia a todos. Aqui quem fala é o presbítero José Fernando. A palavra que nós vamos trazer hoje está em Provérbios capítulo 18, versículo 1 de Salomão, que diz assim: busca o seu próprio desejo aquele que se separa. Ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. Amém? Nós podemos pensar, então, como é que eu vou fazer? Eu não vou buscar ter progresso na vida, não vou buscar ter sucesso. Não é isso que Salomão está dizendo. Ele está dizendo que a pessoa que se separa para buscar os seus objetivos, ela está se insurgindo, está se rebelando contra a verdadeira sabedoria. Por quê? Porque uma vez obtendo sucesso, o prestígio, a fama, seja lá o que for, com quem ela vai compartilhar? Meus irmãos, a riqueza, todas essas coisas que eu falei, tudo isso é efêmero e passageiro. O que fica é o relacionamento. Então não adianta você até ter sucesso material, empresarial, acadêmico, seja o sucesso em que área for, e você não tem com quem você possa compartilhar. Aí você só vai olhar para os seus bens e vai compartilhar com quem? Com você mesmo? Com o espelho? Então é isso que nós temos que pensar. Vamos pensar, vamos refletir nisso, né? Se eu chegar a ter sucesso, se eu for casado,
Eu tenho que ter sucesso ao lado da minha esposa. Se eu tiver uma família, eu tenho que ter sucesso ao lado dos meus pais, dos meus irmãos. Aí o gosto vai ser bem melhor do que individualmente eu me separar e procurar o sucesso. Pense nisso, porque a fome é ilusória e as riquezas passam. Bom dia. Bom dia a todos. Aqui quem fala é o presbítero José Fernando. A palavra que nós vamos trazer hoje está em Provérbios capítulo 18, versículo 1 de Salomão, que diz assim: busca o seu próprio desejo aquele que se separa. Ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. Amém? Nós podemos pensar, então, como é que eu vou fazer? Eu não vou buscar ter progresso na vida, não vou buscar ter sucesso. Não é isso que Salomão está dizendo. Ele está dizendo que a pessoa que se separa para buscar os seus objetivos, ela está se insurgindo, está se rebelando contra a verdadeira sabedoria. Por quê? Porque uma vez obtendo sucesso, o prestígio, a fama, seja lá o que for, com quem ela vai compartilhar? Meus irmãos, a riqueza, todas essas coisas que eu falei, tudo isso é efêmero e passageiro. O que fica é o relacionamento. Então não adianta você até ter sucesso material, empresarial, acadêmico, seja o sucesso em que área for, e você não tem com quem você possa compartilhar. Aí você só vai olhar para os seus bens e vai compartilhar com quem? Com você mesmo? Com o espelho? Então é isso que nós temos que pensar. Vamos pensar, vamos refletir nisso, né? Se eu chegar a ter sucesso, se eu for casado, eu tenho que ter sucesso ao lado da minha esposa. Se eu tiver uma família, eu tenho que ter sucesso ao lado dos meus pais, dos meus irmãos. Aí o gosto vai ser bem melhor do que individualmente eu me separar e procurar o sucesso. Pense nisso, porque a fome é ilusória e as riquezas passam. Bom dia. Bom dia a todos. Aqui quem fala é o presbítero José Fernando. A palavra que nós vamos trazer hoje está em Provérbios capítulo 18, versículo 1 de Salomão, que diz assim: busca o seu próprio desejo aquele que se separa. Ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. Amém? Nós podemos pensar, então, como é que eu vou fazer? Eu não vou buscar ter progresso na vida, não vou buscar ter sucesso. Não é isso que Salomão está dizendo. Ele está dizendo que a pessoa que se separa para buscar os seus objetivos, ela está se insurgindo, está se rebelando contra a verdadeira sabedoria. Por quê? Porque uma vez obtendo sucesso, o prestígio, a fama, seja lá o que for, com quem ela vai compartilhar? Meus irmãos, a riqueza, todas essas coisas que eu falei, tudo isso é efêmero e passageiro. O que fica é o relacionamento. Então não adianta você até ter sucesso material, empresarial, acadêmico, seja o sucesso em que área for, e você não tem com quem você possa compartilhar. Aí você só vai olhar para os seus bens e vai compartilhar com quem? Com você mesmo? Com o espelho? Então é isso que nós temos que pensar. Vamos pensar, vamos refletir nisso, né? Se eu chegar a ter sucesso, se eu for casado, eu tenho que ter sucesso ao lado da minha esposa. Se eu tiver uma família,
Eu tenho que ter sucesso ao lado dos meus pais, dos meus irmãos. Aí o gosto vai ser bem melhor do que individualmente eu me separar e procurar o sucesso. Pense nisso, porque a fome é ilusória e as riquezas passam. Bom dia. Bom dia a todos. Aqui quem fala é o presbítero José Fernando. A palavra que nós vamos trazer hoje está em Provérbios capítulo 18, versículo 1 de Salomão, que diz assim: busca o seu próprio desejo aquele que se separa. Ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. Amém? Nós podemos pensar, então, como é que eu vou fazer? Eu não vou buscar ter progresso na vida, não vou buscar ter sucesso. Não é isso que Salomão está dizendo. Ele está dizendo que a pessoa que se separa para buscar os seus objetivos, ela está se insurgindo, está se rebelando contra a verdadeira sabedoria. Por quê? Porque uma vez obtendo sucesso, o prestígio, a fama, seja lá o que for, com quem ela vai compartilhar? Meus irmãos, a riqueza, todas essas coisas que eu falei, tudo isso é efêmero e passageiro. O que fica é o relacionamento. Então não adianta você até ter sucesso material, empresarial, acadêmico, seja o sucesso em que área for, e você não tem com quem você possa compartilhar. Aí você só vai olhar para os seus bens e vai compartilhar com quem? Com você mesmo? Com o espelho? Então é isso que nós temos que pensar. Vamos pensar, vamos refletir nisso, né? Se eu chegar a ter sucesso, se eu for casado, eu tenho que ter sucesso ao lado da minha esposa. Se eu tiver numa família, eu tenho que ter sucesso ao lado dos meus pais, dos meus irmãos. Aí o gosto vai ser bem melhor do que individualmente eu me separar e procurar o sucesso. Pense nisso, porque a fome é ilusória e as riquezas passam. Bom dia.